Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao nosso culto online e o meu desejo é que Deus fale ao seu coração, então esteja com o coração aberto para receber essa palavra de Deus. Chama a sua família, seus parentes aí, senta aí e receba essa palavra no nome de Jesus. Aleluia,
Somente em Ti nós podemos ser quem somos, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus fiel que não nos abandona, mesmo em nossas dificuldades. O Senhor está em nosso lado, Pai. É em Ti que nós podemos confiar, é em Ti que nós podemos depositar todas as nossas ansiedades, Deus. Porque o Senhor é um Deus de milagre, Deus. O Senhor é um Deus de cura, Pai. Ao longo de toda essa história da humanidade, nós vimos o quanto o Senhor é poderoso, Deus. E por isso, Pai, nos perdoa por nossa fé ser tão oscilante, Deus. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor coloque no nosso coração uma fé firme, Deus, em Ti. A fé firme na pessoa que Tu és, Deus. A pessoa imutável, a pessoa maravilhosa que o Senhor é, Deus. Por isso te rendemos glória, honra e louvor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, se movendo por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, aquieta todos os meus medos, aquieta todos os meus medos. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Tu és Deus de milagres. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Tu és Deus de milagres. O Deus do impossível está aqui pra me sarar, está aqui pra me sarar. O Deus que venceu a morte, Sua vida está fluindo em mim, Sua vida está fluindo em mim. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Tu és Deus de milagres. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Tu és Deus de milagres. Deus que era e há de vir. O poder do que ressuscitou. Deus que venceu a morte. Tu és Deus de milagres. Tu és Deus de milagres. O Deus que era e há de vir. O poder do que ressuscitou. O Deus que venceu a morte. Tu és Deus de milagres. Tu és Deus de milagres. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Tu és Deus de milagres. Eu creio em Ti, eu creio em Ti. Tu és Deus de milagres. Olá, bem-vindo ao nosso culto online. Eu estou muito feliz que você está aqui com a gente mais uma vez. Você que é da família, eu estou morrendo de saudade. Eu não vejo a hora da gente poder estar junto mais uma vez. Eu quero até dar uma ótima notícia para vocês.
o andamento da nossa reforma no nosso templo novo tá 1000 por hora. Eu quero ver se eu faço até um videozinho para mostrar como que tá indo, como que tá andando as coisas, mas vai ser uma surpresa maravilhosa para vocês. Eu espero que a gente volte logo a se reunir. Continue orando por isso, pelo convite, para que Deus realmente faça aquilo que está no coração dele e a gente consiga ter sabedoria, a gente consiga passar por isso logo. Gente, pensando aí um pouco na série que eu tenho falado, Ele Continua o Mesmo. Para você que está aqui pela primeira vez ouvindo a palavra, eu quero te encorajar a assistir as outras palavras dessa série. A gente tem falado de como Deus ele continua o mesmo Deus que agiu na eternidade, o mesmo Deus que agiu antigamente, no passado, ele continua agindo da mesma forma hoje e continua sendo o mesmo Deus hoje também. Às vezes age de maneira diferente, mas é o mesmo Deus. É interessante porque Malaquias 3,6 ele fala o seguinte, é o próprio Deus falando por meio do profeta: de fato, eu, o Senhor, não mudo. E é interessante porque Deus ele faz essa afirmação a respeito de quem Ele é. Ele não está em mudança como nós estamos. Ele não está melhorando dia após dia como a gente busca melhorar. Não, Deus ele é perfeito. Deus ele não tem nenhuma sombra de mudança. Ele continua o mesmo. E isso para nós tem que alegrar o nosso coração. Isso para nós tem que trazer para a gente um conforto em saber que a gente pode confiar nesse Deus. E eu quero falar um pouco hoje a respeito de mais uma declaração que Deus fez a respeito dele mesmo, na palavra dele, a respeito do caráter dele, de quem ele é. E eu espero que ao ouvir essa palavra, ao você meditar aqui junto comigo na palavra de Deus, você saia daqui não só encorajado, mas também saia daqui fundamentado na verdade, totalmente transformado, totalmente liberto daquelas coisas que têm segurado você, às vezes, de viver o que Deus quer que você viva. Bom, eu quero começar lembrando a gente a respeito de um episódio que aconteceu, na verdade, um episódio que aconteceu na história, que foi um momento onde Deus liberta o povo dele do Egito. Todo mundo, quer dizer, grande parte das pessoas assistiram aquela novela que passou na Record, Os 10 Mandamentos. Eu particularmente não assisti, mas muitas pessoas assistiram e falavam para mim: pastor, eu estou assistindo, é muito legal e tudo mais. A gente sabe que é uma novela e que não foi fiel ao que a palavra diz, porque para eles fazerem uma novela precisa de conteúdo, muito detalhe. Então, claro que não era fiel exatamente ao que a palavra diz, mas é interessante porque se você assistiu, talvez você vai lembrar de algumas coisas. Você vai lembrar que Deus ele usa 10 pragas para libertar o povo dele do Egito, do faraó, da escravidão. É interessante porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Deus, quando chama Moisés para libertar o povo, ele fala o seguinte para Moisés, ele fala: Moisés, eu vou endurecer o coração do faraó. Então toda vez que Deus falava para Moisés ir falar com o faraó, Deus já avisava: olha, eu vou endurecer o coração do faraó e ele não vai deixar o povo ir. É interessante porque isso traz uns questionamentos para nós. Por que Deus fez isso? Por que Deus queria endurecer o coração do faraó para ele não deixar o povo ir? E é interessante porque quando a gente vai olhando, estudando a palavra, a gente vai vendo que Deus ele queria fazer algo naquele momento. Ele queria se mostrar para o povo dele. Na verdade, quando a gente olha na história, o povo dele estava no Egito já fazia mais de 400 anos. Imagina quantas gerações não passaram, morreram naquele país. Aquela geração que estava ali naquele momento de escravidão, talvez já não conhecia Deus como seus antepassados, já ouviam das histórias a respeito de Deus, mas não tinham um conhecimento profundo, íntimo, experimental de quem Ele é. Então naquele momento, quando Deus fala: eu vou endurecer o coração de Faraó, o que Deus está querendo fazer ali na verdade é o seguinte: Deus está querendo se revelar para o povo. Deus está querendo mostrar para aquele povo que Ele vai libertar quem Ele é. E isso para nós é muito importante, porque Deus naquelas 10 pragas, Ele na verdade está confrontando os muitos deuses do Egito. É interessante, o povo egípcio é muito idólatra, eles tinham muitos deuses, era Deus para tudo.
E Deus, naquele momento da história, o povo hebreu também adorava esses deuses. Eles já tinham um sincretismo religioso, eles já tinham misturado a crença deles com a crença dos egípcios. Eles viveram tanto tempo ali que fazia parte da vida deles cultuar aqueles montes de deuses falsos. E Deus está querendo mostrar para eles: olha, antes de eu libertar vocês, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês vejam quem eu sou. Eu quero que vocês entendam o Deus que está libertando vocês. Eu quero que vocês entendam que não é um falso Deus, mas é o Deus verdadeiro. É o Deus que está acima de todos os deuses. E por isso, Deus vai confrontar os deuses de lá. Ele vai confrontar o Deus que protegia o povo, o Deus da fertilidade, da saúde, da prosperidade, os magos e feiticeiros que traziam cura, que traziam outras coisas ali para o povo. Ele confronta o Deus que eles adoravam da vida e da morte. Deus, de repente, quando ele manda as 10 pragas, ele mostra o poder dele acima de todos aqueles deuses. Porque nenhum Deus do Egito podia mudar aquilo que Deus tinha feito. Nenhum falso Deus que eles adoravam, que o povo adorava, que o povo idolatrava, nenhum deles podia ou se igualava ao Deus, o grande eu sou. Aquele Deus que é o único, vivo e verdadeiro, que estava se revelando ao povo, estava querendo mostrar: eu sou esse Deus. E é interessante porque o que eu quero mostrar para você hoje, o que eu quero que você veja comigo hoje, é a declaração de Deus. É aquela palavra que muitas vezes nós usamos, e você já deve ter ouvido, fizeram já até filme a respeito disso, o Todo-Poderoso. Você que assistiu, é um filme super engraçado, nada bíblico, mas super engraçado. Mas olha só que interessante, quando a gente fala do Deus Todo-Poderoso, o Deus onipotente, o Deus que tem todo o poder, que tem todo o controle, que tem toda a força, é esse Deus que está querendo se revelar ao povo de Israel, que está querendo se revelar a esse povo que ele está prestes a libertar. E é interessante, então, ele confronta todos esses deuses, ele confronta, ele mostra quem ele é. E é em cima disso que eu quero que a gente olhe para alguns versículos, algumas declarações que o próprio Deus faz a respeito de quem ele é, a respeito de como ele é o Deus de todo poder e de toda força. Quando a gente olha na palavra de Deus, Jeremias 32:17 diz o seguinte: ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder, e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Aqui a gente tem o profeta Jeremias dizendo o seguinte: o Senhor é o Deus de todo o poder, de toda a glória. O Senhor é o Todo-Poderoso na criação. O Senhor mostra a sua força e o seu poder acima de todas as pessoas, acima de todos os seres, acima de tudo na sua criação. O Senhor fez todas as coisas. Os céus e a terra foram feitos com as suas mãos. Nada é difícil demais para o Senhor. E é interessante, porque em Hebreus depois vai dizer, Hebreus 1:3 vai falar o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Esse é o Deus que nós cremos, o Deus pelo qual é o Todo-Poderoso, é o Deus que não só criou todas as coisas com o seu grande poder e força, mas também é o Deus que sustenta todas as coisas. É o Deus que por meio da sua palavra poderosa, Ele sustenta. É interessante quando a gente olha também em Romanos 1:16, a gente vê que Deus ele revela o seu poder, a sua glória, a sua força, quem Ele é, também no Evangelho. Olha só, Paulo ele dizendo em Romanos 1:16, ele fala assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha só, Deus revelando o seu poder por meio do Evangelho.
A gente também tem Deus ele revelando o seu poder na vida do crente, na vida diária, daquele que confessou Jesus como seu Senhor, daquele que se arrependeu dos seus pecados, entendeu que somente Jesus Cristo é o Senhor, somente Ele é o nosso mediador entre Deus, nós e Deus, o Pai. E olha só que Efésios 1,19 vai dizer assim: a incomparável grandeza do poder, do seu poder para conosco, preste atenção, o grande, poderoso Deus, esse poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está orando para o povo de Éfeso, e ele está dizendo, olha, existe um poder, e o poder de Deus que atua em você. Existe o poder de Deus que atua na vida do cristão, daquele que crê. Então, Deus ele vai revelando o seu poder na criação, o Deus Todo-Poderoso, que está no controle, que tem toda a força. Ele se revela na criação, ele se revela no sustento do universo. Ele não só criou, mas ele cuida de tudo. Mas também na vida do cristão, no evangelho que traz a salvação. E olha que interessante que Efésios 19 e 20, que eu já li o 19, mas o 20 ele vai falar que Deus ele mostra o seu poder e por meio da ressurreição dos mortos. Ele fala assim, ó, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à direita nas regiões celestiais. Deus manifestando o seu poder na criação, Deus manifestando o seu poder agora, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Ele tem o poder da vida. E é interessante porque quando a gente olha para Apocalipse, a gente vê Deus falando o seguinte, Apocalipse 1:8, ele falando assim: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E é interessante, porque todas essas declarações, elas estão afirmando o poder, a glória, a majestade, o controle, a força desse Deus. Em cada área da criação, das nossas vidas, e aqui não é diferente, em Apocalipse, ele está mostrando para nós o seu poder e a sua grande força, por meio das coisas que há de vir, nas coisas futuras. É interessante porque por toda a Bíblia, Deus ele faz declarações a respeito de si próprio, falando, mostrando para nós que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus, que não há outro que pode se igualar a Ele, não há outro que possa nem se comparar a Ele. É interessante que em Gênesis a gente vê uma declaração de Deus, Ele como Todo-Poderoso, esse Deus Todo-Poderoso em cumprir suas promessas. E quando a gente olha lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, ele está falando assim, olha, lá em Gênesis no começo, não só esse Deus ele é Todo-Poderoso para cumprir tudo que fala, para cumprir tudo que ele designou para fazer, mas ele também, quando a gente olha lá em Apocalipse, Ele é o Deus que está no controle, Ele é Todo-Poderoso, que pode assegurar um futuro, porque o futuro está nas palmas das suas mãos. E eu acho que entendemos isso nesse momento é fantástico e importante demais. Entendemos que eu e você não somos aqueles que são o Todo-Poderoso. O poder não está na nossa mão, a glória não está na nossa mão. Não somos nós que estamos no controle, mas é Deus que continua no controle. A gente não sabe quando a epidemia vai passar, a gente não sabe as pessoas que vão pegar o Covid-19, mas a gente não precisa se preocupar com essas coisas, porque existe um Deus que está no controle, existe um único que verdadeiramente é poderoso. Nosso país não é poderoso, os outros países não são poderosos, os outros líderes dos outros países não são poderosos, as bombas que às vezes causam tanta destruição e parece ter tanto poder que as nações têm escondidas, as bombas atômicas e tudo mais. Gente, nada isso se compara ao grande poder de Deus. Só existe um que está no controle. Só existe um que tem todo o poder e toda a glória. Muitos homens e muitos líderes, eles podem se levantar achando que são algo, mas na verdade só existe um que realmente é. E por isso que o nome dele é o grande Eu Sou. Eu sou o que sou.
Porque Ele realmente é. Nós não somos nada. Inclusive, Jesus ele fez uma declaração para os seus discípulos e ele estava falando: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Jesus ele estava querendo mostrar para os seus discípulos: olha, eu sou a fonte. Por isso que eu sou a videira e vocês os ramos. E ele vai falando, discorrendo esse assunto, ele fala assim: olha, e sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada, nós não podemos fazer nada. Não existe vida, não existe nada sem Jesus, sem Deus, sem a atuação de Deus. Mas é interessante porque quando nós olhamos para esse Deus Todo-Poderoso, nós precisamos entender 3 fatos importantes. 3 fatos a respeito desse Deus que é todo-poderoso, para que a gente não se confunda, para que a gente não viva uma vida orando de maneira errada, ou pensando, ou olhando para Deus, imaginando esse Deus de maneira errada, mas olhando para a palavra, entendendo Deus quem é Deus corretamente e seguindo Ele da maneira correta. E é interessante que o primeiro fato que nós precisamos entender é que esse Deus que é todo poderoso, Ele tem um caráter santo, um caráter de amor, de verdade. E isso é importante, eu já falei a respeito dele ser o Deus santo, dele ser o Deus de amor. Eu já falei todas essas coisas em outras mensagens. E é importante a gente entender isso, por quê? Porque se Ele é esse Deus, Ele só faz, por mais que Ele tenha todo o poder, Ele só faz aquilo que está em harmonia com quem Ele é. Isso significa o seguinte: nós podemos orar e pedir para Deus algumas coisas, nós podemos pedir assim: Deus, às vezes tem alguém te incomodando no seu trabalho, eu já vi isso acontecer antes. Eu já vi, inclusive, um novo convertido dando testemunho e falando assim: olha, o cara era briguento. E daí o que acontece? Ele deu um testemunho na frente da igreja dizendo o seguinte, que ele orou para que Deus desse força para ele quebrar a cara do outro. E a gente sabe que esse Deus, sendo Deus justo, amoroso, sendo esse Deus que é santo, tudo que Ele age, tudo que Ele faz, está sempre em harmonia com essa santidade e justiça dEle. E então, às vezes a gente vai pedir alguma coisa que não tem a ver com Deus. Às vezes você é um novo convertido e a sua oração para Deus é: Deus, me dê força para quebrar a cara de alguém, me dê força para fazer uma coisa errada, me dê força para abandonar minha esposa, para abandonar meu marido, me dê força para... E talvez o que você tem pedido para Deus vai contra o caráter dele, vai contra a santidade dele, vai contra quem ele é. Talvez o que você está pedindo para Deus é o seguinte: Deus, eu tenho uma namorada e eu quero dormir com ela. Me dê, abra as portas para isso. Ou Deus, abra as portas para tal emprego, mas talvez aquele emprego vai contra você viver naquele emprego, fazer aquilo que você está querendo fazer, vai contra a santidade, o amor, a verdade de quem Deus é. Então entendemos que por mais que Deus, Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder, domínio e força, é muito importante eu e você entendermos de que Ele só age de acordo com quem Ele é. Por isso que a gente tem que lembrar aquilo que 1 Pedro 1,15 vai falar: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Declaração de Deus. Sejam santos porque eu sou santo. Olha, então a maneira de nós agirmos, a maneira como nós nos relacionamos com Deus, nós temos que entender: Ele age de acordo com quem Ele é, e não de acordo com aquilo que eu quero, e não de acordo com aquilo que eu estou necessitando. Mas o segundo fato que é importante que nós precisamos entender a respeito desse Deus Todo-Poderoso é que não é porque Deus pode fazer todas as coisas que de fato Ele faz todas as coisas. O que eu estou querendo dizer aqui, e o que eu estou querendo que você entenda nesse momento, é que muitas pessoas pensam que Deus, por ser Deus todo-poderoso, por ser Deus aquele que tem o domínio, o controle, a gente pensa que todas as coisas que acontecem na criação, todo
sua vida. Talvez você possa ser como muitas pessoas que culpam Deus porque você perdeu alguém que você ama. Porque a pessoa às vezes adoeceu e ninguém conseguiu encontrar a razão dela estar doente. E talvez você culpou Deus por isso e falou assim: olha, Deus, o Senhor que tirou ele de mim, o Senhor que tirou ela de mim. E eu quero te dizer, não é porque Deus tem todo o poder que Ele faz todas as coisas. Não é porque Ele pode fazer que Ele faz tudo. O que eu estou querendo dizer é que Deus, Ele criou, Ele fez uma criação, Ele fez um mundo, Ele fez seres nesse mundo. E Ele deu um poder genuíno para esses seres, para que esses seres, sujeito a Ele, ajam na terra. Então nós temos a capacidade de fazer coisas. Então olha só que interessante, porque Gálatas 6, 7, 8 vai mostrar isso para nós. Olha só, diz o seguinte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semear para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semear para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Existem consequências para aquilo que nós fazemos. Existem consequências e Deus, e a Bíblia fala que todos nós estaremos diante de Deus e um dia seremos cobrados de tudo aquilo que a gente fez. Então significa o seguinte, que não é porque Deus tem todo o poder que Ele faz todas as coisas. Então não foi Deus que levou a pessoa que você tanto amava muitas vezes. Talvez você tenha uma doença, foi diagnosticado com uma doença hoje, e você está questionando e falando: Deus, a culpa é sua, Deus. E a culpa não é dele. Nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo decaído, um mundo cheio de pecado. E muitas vezes o pecado das outras pessoas vão atingir as nossas vidas. Muitas vezes a maldade do coração das outras pessoas vão nos atingir, às vezes roubando aquilo que nós temos. Às vezes nos maltratando numa fila de supermercado. Mas isso não significa que Deus não está no controle e que Deus não tem todo o poder, ou que Deus é quem está fazendo aquilo com você. Isso significa que todos nós, como seres humanos e criação de Deus, Ele deu um poder que está, claro, sujeito a Ele. Mas nos deu poder para agir e para escolher coisas e fazer coisas. E quando nós fazemos essas coisas, também nós prestaremos conta de todas essas coisas. Alguns estão semeando para destruição, e outros estão semeando para a vida eterna. O que você tem que se questionar é o seguinte: para que lado que eu estou semeando? Eu estou semeando para a vida eterna? Ou eu estou semeando os desejos da minha carne? Eu vou em busca dos desejos da minha carne, porque se eu vou em busca dos desejos da minha carne, eu semeio destruição. Talvez o seu casamento está sendo destruído, talvez a sua vida está sendo destruída, porque você tem semeado na carne. E talvez é por isso que você hoje está sozinho. Talvez a sua ira, o fato de você ser iracundo, bravo, sempre murmurando, fez com que você não consiga hoje viver perto das pessoas, porque ninguém quer viver perto de você. Você semeou isso. Então veja só, não adianta, não queira culpar Deus. Deus, Ele tem todo o poder, mas não significa que Deus faz todas as coisas. O terceiro fato importante que nós precisamos entender a respeito desse Deus Todo-Poderoso é que esse Deus Todo-Poderoso, Ele pode ir além das suas atividades ordinárias na natureza, para realizar aquilo que é extraordinário, para aquilo que é sobrenatural. Deus, Ele continua o mesmo Deus que fez grandes coisas no passado, o mesmo Deus que falou assim: haja luz e houve luz, aquele Deus que criou todas as coisas pela palavra da sua boca, Ele foi formando a criação, é o mesmo Deus hoje, Ele continua o mesmo Deus de poder e glória. A Bíblia fala que é esse Deus que segura o universo na palma das suas mãos. É esse Deus que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça e Ele não deixa com que nenhum caia sem a permissão dEle. É esse Deus que, por menores que nós somos, pensando no universo que nós vivemos,
Pensamos na grandeza do universo e quão pequeno nós somos. Imagina o universo. Quando a gente olha para a galáxia nossa, eu te incentivo até a pesquisar. Eu amo olhar planetas. E é interessante, você olha a nossa galáxia, ela já é tão grande. O nosso sistema solar, então, é gigante. E se você der um zoom ainda maior no nosso sistema solar, a gente vai ver o planeta Terra, e se der um zoom maior, a gente vai ver pequenos seres humanos. Imagina o universo na palma de Deus. Imagina quão pequeno nós somos, mas mesmo pequenos, Deus ele conhece o seu nome. Ele conhece o seu nome e Ele está no controle até mesmo de cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. Nesse momento, se você é careca, você está pensando, poxa Deus, você podia ter segurado mais minha careca, meu cabelo. E talvez sim. Mas esse Deus, ele continua com grande poder e ele pode fazer aquilo que vai além do nosso natural. É interessante que uma das coisas que eu gosto de falar é o seguinte, é que o sobrenatural de Deus, na verdade, é o natural dele. Para nós é algo fantástico, para nós quando a gente vê algo sobrenatural, quando a gente vê uma cura, quando a gente vê alguém sendo liberto de demônios, quando a gente vê coisas sobrenaturais assim acontecendo, a gente fica espantado com a grandeza, com o poder de Deus. Mas para ele aquilo é natural, é o normal. E é interessante porque esse Deus ele continua, o mesmo Deus que fez o mar se abrir para libertar o povo dele do Egito, é o mesmo Deus hoje, com o mesmo poder, com a mesma glória, com a mesma majestade. É o mesmo Deus que continua abrindo mares para que o povo dele esteja salvo. E é interessante porque quando nós olhamos para isso e olhamos para a calamidade que temos vivido hoje, saiba de uma coisa, que esse mesmo Deus com o poder que salvou o povo dele lá atrás, ele tem todo o poder para salvar a sua vida hoje, seja lá a situação que você está vivendo, seja lá as lutas que você está passando, ele continua com grande poder e glória. Esse Deus que lá com Josué, ele parou o sol, ele fez com que o dia se prolongasse, você imagina isso? Para que o povo tivesse vitória sobre seus inimigos, e eles tiveram, é esse mesmo Deus que nós conhecemos e cultuando, e que eu estou falando para você aqui. Ele continua o mesmo Deus que pode fazer tudo parar se for necessário. É o mesmo Deus que fez fogo cair do céu, tanto para destruir duas cidades, Sodoma e Gomorra, como também é o que faz fogo cair do céu lá no Antigo Testamento para queimar as ofertas. É o mesmo Deus que ressuscita os mortos. É o mesmo Deus que continua do mesmo jeito, pegando aquelas pessoas, aquelas mulheres que têm um ventre estéril ou uma virgem e fazendo com que essas pessoas consigam conceber filhos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Talvez nesse momento você pode escrever aí no comentário, eu sirvo o Deus Todo-Poderoso. Ele é meu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Talvez nesse momento, você pode até mandar uma mensagem para alguém, talvez está vindo alguém na tua mente aí que está passando por uma luta. Olha, não só encaminha essa mensagem para essa pessoa assistir, mas também fala para ela o seguinte, olha, Deus está no controle, Deus é o Todo-Poderoso. Não se preocupa nesse momento, olha para Ele. É esse Deus que Ele pode fazer com que doenças e enfermidades incuráveis aos olhos dos seres humanos possam ser curadas. É esse Deus que quando a esperança acabou, quando não tem mais jeito, Ele continua com grande glória e poder e pode fazer grandes coisas. Esse Deus, Ele faz muitos milagres. E é interessante porque um tempo atrás a gente começou a ensinar a igreja, a falar mais a respeito desse Deus que continua o mesmo, que faz milagres. E a gente começou a incentivar, vamos lá, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos orar por cura, vamos orar porque Ele continua o mesmo.
Ele continua querendo curar, Ele continua querendo libertar, Ele continua querendo salvar, Ele continua querendo mostrar para o mundo quem Ele é, Ele continua querendo que nós, como cristãos, possamos manifestar o reino dEle. E é interessante porque cada pequeno grupo, cada grupo da igreja começou a ir, e dentro começou a orar, dentro dos grupos começaram a orar por cura, por milagres do Senhor. E sabe o que acontece? Deus começou a fazer milagres. Porque Ele continua mesmo com poder e glória, e não precisou um pastor e colocar a mão, não precisou um líder, foi simplesmente necessário que um cristão, aquele que crê nele, aquele que confia nele, falasse em Deus. A gente pede para o Senhor curar, para o Senhor fazer, para o Senhor libertar, para o Senhor abrir as portas. E sabe o que acontece? A gente tem ouvido grandes testemunhos de grandes coisas que Deus tem feito, porque Ele continua esse Deus de todo poder e glória. E Ele quer agir na sua casa, na sua vida, Ele quer. É interessante, porque eu quero deixar algumas práticas para as nossas vidas aqui. Tem algumas práticas muito importantes a respeito desse Deus Todo-Poderoso. E a primeira prática é que quando nós entendemos e conhecemos esse Deus que se declara por meio da criação, por meio do Evangelho, olha, Ele se declara o Deus Todo-Poderoso. Quando nós conhecemos, quando nós entendemos quem Ele é, a gente não precisa temer. Sabia disso? Você não precisa temer o amanhã, você não precisa ter medo daquilo que ainda vai acontecer. Você não precisa viver com medo, você não precisa viver com angústia no seu coração. Porque quando nós entendemos que Ele está no controle, nós podemos descansar. Olha só o que a Bíblia fala em Salmo 91, 1 e 2. Eu amo esses versículos, uso muitas vezes na minha vida. Quando eu vejo, quando medo vem ao meu coração, eu olho e leio esses versículos e Deus me lembra quem Ele é. A Bíblia fala assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, preste atenção, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, essa pessoa pode dizer o seguinte: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Olha, o que acontece é que quando nós descansamos debaixo dos cuidados de Deus, quando nós entendemos que Ele está acima, por isso que o salmista aqui fala no Altíssimo, significa o seguinte, essa expressão está dizendo, aquele que está acima de todas as coisas, de todas as pessoas, de todas as situações, de todos os medos, de todos os temores, de tudo. Então quando nós descansamos na sombra daquele que está acima de tudo, que é o Todo-Poderoso, que tem todo o controle, poder e força, quando nós descansamos na sombra dele, no cuidado, quando nós, preste atenção que nós precisamos de estar lá, nesse lugar, nós precisamos nos colocar debaixo da proteção dele. Como é que a gente se coloca debaixo da proteção dele? Confiando em quem ele é, lembrando, quando o medo vem, lembrando o que a palavra fala a respeito do nosso Deus. Quando nós começamos a olhar para aquilo, para situações ao nosso redor, e o medo começa a chegar, a gente começa a ler a palavra e nos lembrar de que Deus, Ele está no controle, Ele está no controle da história, Ele está no controle da sua família, Ele tem todo o poder acima de qualquer doença, acima do Covid-19, acima de traições, acima da morte. Deus está acima, Ele tem poder. Então você pode descansar, você não precisa temer. E por isso, a gente entra na segunda coisa prática para a nossa vida. Não só nós não precisamos temer, mas também é nele que a gente encontra a nossa força e o nosso renovo. É interessante porque talvez você esteja cansado. Quantas vezes a gente se sente cansado? Eu sei que antes do Covid-19, uma das coisas que muito cansava a gente era o corre-corre do dia a dia. Eram muitas atividades, muitos afazeres, muitos compromissos.
O corre-corre é um pai e uma mãe que tem que deixar um filho na escola, depois tem que buscar, tem que ir para o trabalho, depois volta e faz aquilo, é um monte de coisa. E quando às vezes chega em casa, tem algumas situações difíceis para lidar, conversas difíceis com o cônjuge ou com o filho. E todas essas coisas nos deixam cansados, muitas vezes sobrecarregados, e muitas vezes a gente se sente tão fraco. Mas olha, eu quero te dizer que quando nós conhecemos esse Deus Todo-Poderoso, você saiba disso, nele você encontra força e renovo. Nele você pode ter a sua vida totalmente renovada, suas forças revitalizadas, você pode ter vida ali com Ele, força para viver o dia a dia. E olha o que a palavra de Deus fala a respeito disso, Isaías 40, 29 a 31 vai dizer o seguinte: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu gosto muito desse texto porque esse texto é um texto muito real na minha vida. Eu lembro que na minha caminhada com a minha esposa, com a Mariana, quando a gente começou a namorar, e a gente morava muito longe um do outro. A gente namorou 2 anos, eu morando em um país e ela morando aqui no Brasil, e a gente morando em países diferentes. Foi um tempo muito difícil. E muitas vezes eu me sentia cansado, e eu lembro que num desses momentos, tão cansado, falando: Deus, como é difícil. Como é difícil estar longe assim, e não conseguir conversar, como é difícil. Eu lembro que eu tinha que ficar acordado, eu ficava acordado até as 4 da manhã, às vezes, para falar com ela. Por quê? Porque os horários eram diferentes. E eu lembro como eu ficava cansado. Como essas coisas muitas vezes pesavam em mim. Em um certo dia, eu abri a palavra de Deus e Deus ministrou, o Espírito de Deus ministrou essa palavra no meu coração. Gente, como isso me trouxe renovo, porque olha o que diz aqui: mas aqueles que esperam no Senhor. Quem experimenta, quem que consegue experimentar voar alto como águias, correr e não ficar exausto, caminhar e não se cansar? Quem são essas pessoas? Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam nele. Aqueles que não saem correndo, tentando arrumar e organizar todas as coisas na vida. Aqueles que veem as coisas que não estão corretas. A gente está passando por reforma. E é interessante porque no nosso coração, muitas vezes a gente quer pular etapas na reforma. A gente está mexendo aqui e tal, a gente já quer começar a pintar, a gente já quer começar a limpar, a gente já quer começar a deixar bonito. Mas se a gente fizer agora, a gente vai ter que refazer depois. Porque ainda tem coisas a quebrar, tem coisas para mexer, tem coisas que vão sujar, tem coisas que não estão certas ainda. Então, muitas vezes na nossa vida a gente faz a mesma coisa. As coisas não estão certas, mas ainda não é o tempo. Talvez as muitas preocupações da sua cabeça, que está na sua cabeça, no seu coração, você está tentando arrumar todas essas coisas. Você está tentando, tá no controle de todas essas coisas, mas eu vou te dizer uma coisa: você não está no controle e você nunca vai estar no controle. Talvez o que Deus está querendo que você entenda, e você talvez esteja cansado, porque você está tentando fazer com que as coisas funcionem, você está tentando fazer malabarismo e tentar manter as bolas todas no ar, mas você não consegue com as suas forças. Porque esse não é o seu trabalho. O futuro, por mais que nós planejamos, o futuro não está nas nossas mãos. Está nas mãos do Senhor. É Ele que é o Todo-Poderoso e que tem o futuro seguro nas suas mãos. O nosso futuro seguro nas suas mãos. Então talvez é um momento onde você precisa esperar. Agora, esperar exige paciência. Exige confiança. Exige paciência, porque é você olhar para a situação e não querer agir de imediato.
Olhar para as coisas que estão acontecendo e não querer ir no impulso. Talvez tem situações que você precisa lidar dentro da tua casa e você sempre tenta lidar no impulso e por isso que causa grande briga. Talvez você tenha que esperar, você tem que orar e você tem que buscar o Senhor. E Ele vai te dar as palavras certas para lidar com essas situações. Talvez você está precisando então esperar no Senhor. E olha, eu te digo uma coisa, se você esperar no agir dele, deixar ele agir por meio da sua vida, se você esperar no Senhor, ele vai trazer paz no seu coração, para que você tome decisões sábias. Espere nele, confie que ele está no controle. E que aquilo que ele tem para a sua vida, para a sua família, ele vai cumprir. Lembra das palavras de Jó? Jó, ele falou isso no final da sua vida, depois de ter perdido família, perdido todas as suas riquezas, e quase morreu. No final da sua história, ele fala o quê? Senhor, nada foge do controle das suas mãos, o Senhor pode fazer todas as coisas. Os seus planos não podem ser frustrados. Então confia nesse Deus, saiba que os planos dele não podem ser frustrados para a sua vida. Então confia nele, espera nele, e você vai ver que ele vai trazer renovo e força para você. Ele vai fazer isso. Mas não só isso, uma outra prática para a nossa vida é que Deus, para você que é cristão, para você que confessou Jesus como Senhor da sua vida, se arrependeu dos seus pecados, para você que a Bíblia fala que é uma nova criatura, que experimentou a nova vida que Deus nos dá quando nós cremos em Jesus. A Bíblia fala para nós que Ele, esse Deus Todo-Poderoso, Ele nos dá poder para vencer o pecado, Ele nos dá poder para vencer os resquícios de pecado e carnalidade que ainda está na nossa vida. Então eu falei um pouco a respeito desse Deus que é santo e chama a gente para viver em santidade. Veja só, Ele te dá o poder para conseguir viver assim. Olha o que a palavra dele fala em 1 Coríntios 10, 13, eu acho fantástico isso. Fala assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá, preste atenção, Ele não permitirá. Você pode até falar para a pessoa do seu lado, não fala muito perto, mas vira para a pessoa que está do seu lado aí na tua casa e fala assim: Ele não permitirá. Pode falar com força, fala assim: Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que o possam suportar. Significa o quê? Olha, Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto, ele está falando dos pecados, das lutas que os antepassados deles passaram, e como aquilo causou destruição, e daí ele fala para aquele povo, ele fala: olha, mas Deus, olha, não tem nada que sobreveio na vida de vocês, que vocês estão experimentando, as tentações que vocês estão experimentando são comuns para todos os homens. Então não tem nada de, olha, ninguém passa pelo que eu estou passando, ninguém é tentado como eu sou tentado. Sim, as pessoas são também. Mas preste atenção nisso aqui. Mas Deus Ele é fiel. E depois dessa declaração que Paulo faz que Deus é fiel, ele fala: não, Ele não permitirá. Ele não vai permitir que nada, porque Ele está em controle, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele não vai permitir que nada, que nenhuma tentação venha sobre você que você não consiga suportar. Isso significa uma coisa: Ele te dá o poder para vencer. Ele te dá o poder para você conseguir vencer essas tentações e viver a vida que Ele quer que você viva. Ele te dá o poder para vencer a ira dentro do seu lar. Ele te dá o poder para dominar a tua língua, não falar com a tua esposa, com o teu marido. Ele te dá poder para você ser obediente aos seus pais. Ele é o Deus que te dá poder. Ele é o Deus que colocou o Espírito Santo dentro do teu coração, te dando poder para viver como Ele quer que você viva.
Então, não só confie nele, mas busque ele, esteja conectado com ele. A palavra de Deus, lá em Gálatas, vai falar o quê? Ele vai falar que nós precisamos viver no Espírito e não na carne. E se nós vivemos no Espírito, nós seremos controlados pelo Espírito, e o Espírito produzirá em nós o fruto do Espírito, que é o amor, paz, mansidão, domínio próprio, e assim por diante. E talvez você esteja lutando e falando, eu não consigo, mas você talvez você sozinho não vai conseguir, mas Deus te deu o poder. Deus, ele vai te dar um escape. Deus, ele não vai permitir que você seja tentado além do que você pode suportar. Hebreus 2:18 vai dizer o seguinte: porque tendo em vista o que ele mesmo, Jesus Cristo, sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus Cristo foi tentado também como nós, e por isso ele é capaz de nos socorrer. Ele sabe quão difícil é, ele sabe também que dá para vencer. E ele te dá esse poder para vencer no Espírito dele. Então ande no Espírito, busque o Senhor, viva, não deixe os seus devocionais para lá. Não deixe de assistir a palavra, a pregação, não deixe de se alimentar no dia a dia. Preste atenção, nesses momentos eu sei que é difícil a gente às vezes assistir o culto, mas eu quero que você esteja atento. Olha, procure um tempo melhor para você assistir com a sua esposa. Se você tem filhos pequenos, o que você faz? Você vai fazer um cultinho com eles. E depois você vai reservar um tempo para você e para sua esposa, para vocês assistirem, cultuarem a Deus junto. Eu tenho filha pequena, eu sei quão difícil é a gente assistir uma mensagem, a gente assistir um culto online. Por isso, prepare o ambiente, prepare a casa, peça para Deus mover, peça para Deus encher aquele lugar ali com a presença manifesta dele, que ele seja exaltado. Você não está assistindo. Às vezes a gente fala errado, a gente fala, vamos assistir o culto online, e não é para assistir, é para você cultuar aí no seu lar. Você está vivendo, você está cultuando, é algo real, é agora. Não é algo apenas para assistir, mas é algo que você precisa ser ativo nisso tudo que está acontecendo. Para quê? Para que você viva no Espírito, você esteja forte. E pensando nisso, eu quero ler mais um texto que fala a respeito desse poder de Deus que habita em nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que habita em nós. Efésios 3:20, Paulo falando que existe um poder que habita em nós. E depois ele vai falar que poder é esse, que na verdade ele falou anteriormente que poder é esse. No capítulo 1, versículo 20 de Efésios, ele vai falar assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. O que ele está dizendo é o seguinte: que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder pelo qual habita em mim e em você hoje. Eu e você temos o Espírito dentro de nós. Esse poder invisível para nós, mas um poder real e verdadeiro, que não só nos capacita para vencer o pecado, mas nos capacita para viver aquilo que Deus quer que a gente viva na terra. Jesus, quando ele estava falando que ele ia mandar o Espírito Santo para os seus discípulos, ele falou assim, ele os guiará. Ele será o Consolador. Olha só, quando você está precisando de consolo, ele é o Consolador. Você está precisando de direção, ele é o guia. É ele que é o guia. E ele habita em você. E é o Espírito Santo que te capacita para viver e fazer e cumprir aquilo que Deus tem para você nessa vida, nessa terra. Por isso, o último conselho prático que eu quero dar para você é que existe, que Deus, esse Deus Todo-Poderoso, conhecendo Ele, sabendo que o Espírito dele habita em nós, naqueles que cremos nele, Ele nos capacita com um poder extraordinário. Isso significa com um poder para viver e presenciar milagres. Eu quero que você creia nisso. Não sou eu que estou falando apenas,
Mas é a palavra, a gente está olhando nesse Deus que Ele continua o mesmo Deus poderoso. Então como é que Deus ele age com grande poder? Ele age por meio dos filhos dele. Olha o que a palavra fala. A palavra de Deus fala o seguinte, isso daqui é Jesus falando. Ele falou assim em João 14:12, ele falou: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: olha, eu realizei grandes coisas aqui na terra, mas eu estou voltando para o Pai. Mas olha, aqueles que creem em mim, esses vão ter o Espírito Santo habitando neles. E esses, o mesmo Espírito que habita em mim, Jesus estava dizendo, vai habitar em vocês. E esses farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Espere. Lembra que quando você estiver andando na rua, quando você estiver no meio da sua família, quando tiver decisões difíceis e mais para tomar, quando tiver o impossível na sua frente, eu quero que você lembre uma coisa, que Deus, o grande eu sou, o Deus todo-poderoso, colocou o Espírito dele dentro de você. Eu não estou dizendo que você é o grande, você é o máximo, nada disso. Por isso que Paulo ele vai falar para a igreja de Corinto que nós somos um vaso de barro que tem um grande tesouro dentro. Então não é sobre nós, não é quão grande nós somos, mas aquele que nos chamou, aquele que nos salvou, aquele que nos libertou, ele colocou o Espírito dele dentro de nós, e por meio do Espírito dele, grandes coisas, nós podemos crer e confiar que grandes coisas ele pode fazer por meio da minha vida e da sua. Por isso que quando ele disser para você, vai lá e ora por tal pessoa, quando você estiver na rua, quando você estiver na fila de um banco, hoje tome cuidado, claro, com todo o espaço que a gente tem que dar e tudo mais, segurança, tudo mais, não seja imprudente, mas faça aquilo que Deus quer, porque Ele faz grandes coisas, Ele age com grande poder, com milagre, e Ele age por meio da sua vida e da minha. Não tenha medo. Creia e viva as grandes coisas que Ele quer fazer por meio da sua vida. Onde você andar, por onde você caminhar, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, que tem todo poder e glória e força, Ele habita em você e Ele quer agir por meio da sua vida. Não para a sua glória, mas para a glória dEle. Não para fazer com que pessoas conheçam o seu nome, mas para que as pessoas conheçam o nome dEle e saibam quem Ele é. Então sim, Deus ele continua agindo, curando pessoas, libertando pessoas, destruindo as forças de Satanás que tem tentado travar as nossas vidas. Então eu quero dizer para você, nesse momento, que o Deus Todo-Poderoso que abriu o mar para salvar a vida daqueles do seu povo, Ele continua o mesmo Deus, agindo com grande poder e glória, e nele você pode confiar e descansar. Eu quero te encorajar a isso. Eu quero te encorajar e eu quero dizer, olha, enquanto eu preparava essa mensagem, algo veio no meu coração que eu quero compartilhar. Talvez você está assistindo essa mensagem e talvez você passou por uma perda. Você perdeu alguém que era muito querido para você. Não sei se é marido, esposa, não sei. Mas alguém que provia para você, que trazia segurança, que trazia mantimento, que trazia a provisão, onde você se sentia seguro, onde você sentia que, olha, as coisas vão ficar bem, onde você sentia que o futuro estava seguro. Mas de repente, com a morte dessa pessoa, você perdeu isso. E olha, eu quero te dizer que hoje Deus está falando para você que por todos aqueles anos, não foi aquela pessoa que te manteve seguro, não foi aquela pessoa que trouxe segurança, que trouxe confiança, que trouxe estabilidade para a sua vida. Mas era Ele, o Todo-Poderoso, é Deus que sempre cuidou de você e Ele sempre vai cuidar de você. E Ele continua cuidando de você. Então você não precisa temer, você não precisa olhar para a vida e falar assim, eu não sei mais o que eu faço. Olha, vai ficar tudo bem. Olha para Ele, confia nele. Volta os seus olhos para o Deus Todo-Poderoso. Volta os seus olhos para Jesus, que Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar dos seus filhos. Então se você é essa pessoa, confie nele, que Ele tem algo, Ele tem o melhor para você, Ele vai cuidar de você se você olhar para Ele.
Talvez você está ouvindo a respeito desse Deus poderoso pela primeira vez. E você está aqui pensando, nossa, eu nunca tive um relacionamento com esse Deus. Esse Deus todo-poderoso, que o mesmo Deus que queria um relacionamento com o povo lá atrás, Ele quer um relacionamento com você hoje. E Ele está te chamando para isso. E talvez aí na sua casa, você está olhando para todas as coisas que estão acontecendo ao seu redor e você está percebendo que você está longe dEle. Que talvez você nunca andou perto dEle. Que talvez você até mesmo andou dentro da igreja, mas isso não significa que você estava perto. Talvez é hoje que o Espírito Santo de Deus está incomodando o teu coração e falando assim, filho, eu quero que você me conheça. Eu quero que você ande comigo, eu quero que você descanse em mim, eu quero que você viva comigo. Se você é essa pessoa que quer confessar Jesus como Senhor da sua vida e crer nele como Salvador da sua vida, eu quero que você ore comigo nesse momento. Baixe a sua cabeça e repita essa oração aí onde você está. Pai, eu sou grato a Ti pela Sua palavra, por aprender quem o Senhor é e que o Senhor tem todo o controle, toda a glória, o todo o poder e toda a força. E que o Senhor, sendo esse Deus tão poderoso, ainda assim se importa comigo e entregou o Seu único Filho para pagar um alto preço pelos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador, eu tenho vivido longe do Senhor. E eu peço que o Senhor venha e me perdoe. E eu coloco a minha fé, eu coloco a minha confiança no Seu Filho, Jesus Cristo. E eu confesso Ele como o Senhor da minha vida, como meu Salvador. Eu sou grato, me ajude a viver perto do Senhor, me ajuda a Te conhecer. Me ajuda a mergulhar na Sua palavra, a entender ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero orar por você também que está passando por tantas lutas. Talvez você está procurando, você precisa do descanso do Senhor. Talvez você entendeu hoje que você não precisa temer o futuro. Ele tem todo o poder, Ele tem o futuro seguro nas suas mãos. Talvez você hoje entendeu que, olha, Ele tem o poder e Ele me capacita para vencer o pecado. Ele colocou o Espírito dele para viver em mim, eu consegui viver bem dentro de casa, com meu cônjuge, com os meus filhos. Ele me capacita. E talvez hoje você está com o coração angustiado porque você não tem conseguido viver assim. Eu quero orar por você também, pela tua casa, baixe sua cabeça. Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada família, cada um que tem lutado, ó Deus, com as incertezas, lutado com, ó Deus, às vezes com a fome, porque não está vindo mantimento. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que controla todas as coisas. O Senhor é o Deus que pode e quer prover para nós, ó Deus. Então eu oro que nesse momento cada um venha experimentar a sua provisão. Para aqueles, ó Deus, que estão sem comida, que eles possam ouvir, ó Deus, o bater na porta de alguém, trazendo uma cesta básica, do Senhor provendo, ó Deus, do Senhor vindo com grande glória e poder, dando, ó Deus, o mantimento, dando sustento, dando aquilo que é necessário. Pai, em nome de Jesus, eu oro, ó Deus, que o Senhor venha alcançar a todos nós, que o Senhor venha socorrer o cansado, aquele que está sobrecarregado, ó Deus, que todos nós possamos esperar no Senhor. E podemos sentir e saber e experimentar o renovo das nossas forças em Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, que possamos não só conhecer intelectualmente, racionalmente, o Senhor como Deus Todo-Poderoso, mas que possamos experimentar isso diariamente nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, em meio a tudo que temos vivido. Estamos seguros no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero terminar com um versículo que diz o seguinte, 1 Crônicas 29:11. Diz assim: Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder
a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de todos. Confie nele, espere nele. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até a próxima. Uma hora e 20 segundos. Então, espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. E se você recebeu essa palavra no seu coração e aceitou Jesus, entre em contato com a gente. É só clicar no link na descrição desse vídeo aqui, tá bom? E eu queria em especial agradecer a família IBAN, que tem assim contribuído com a causa de Deus, a obra de Deus, né? A gente tem os nossos missionários que são sustentados através dessas doações. Então, muito obrigado mesmo. Então, assim, se você quiser continuar junto com a gente, contribuindo, é só fazer, tá? Aqui tá os dados bancários, então não perde a oportunidade de estar semeando e ajudando no reino de Deus, tá bom? Um grande abraço e Deus abençoe você.